Agora que nós já cantamos e já oramos, chegou o momento de nós estudarmos a palavra de Deus. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126 será a leitura bíblica dessa noite. Eu lerei na versão revista e atualizada. Peço que você acompanhe a leitura, que você tenha em mãos uma Bíblia para que você possa estudar esse texto. Salmo 126, versículo 1 a 6 diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse é o texto dessa noite. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai, nós temos em mãos a sua palavra e nós reconhecemos a importância de momentos como esse, onde a sua palavra pode ser aberta com liberdade nesse país e nós podemos, com calma, fazer uma reflexão buscando o entendimento da sua palavra. Mas, Senhor, eu quero suplicar que tenhas misericórdia de nós. Eu bem conheço as minhas limitações, sei que os meus irmãos também têm limitação na compreensão, mas não permita que nem a minha limitação como expositor, nem a limitação dos meus irmãos como ouvintes, que nenhum de nós, nenhuma dessas limitações, seja empecilho para que a sua palavra comunique aquilo que o Senhor deseja. Usa o teu Espírito para que toda a verdade da palavra possa ser dita com clareza. E nos ajuda, Senhor. Nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 126 é um salmo, está dentro de uma coletânea de salmos que são conhecidos como cânticos de romagem. E esses cânticos compõem uma série de músicas, não é, de poesias, que eram entoadas pelo filho de Israel enquanto eles estavam fazendo algum tipo de transição de um lugar para outro. E o texto dessa noite vai falar um pouquinho sobre restauração, a restauração que só Deus pode dar. O ser humano, por ser a imagem de Deus, ele tem uma capacidade singular de criar, projetar, de construir coisas extraordinárias. E essas coisas não nos cansam de nos surpreender. Embora algumas pessoas duvidem se o ser humano tenha chegado de fato à Lua, para nós é uma coisa tranquila de entender que não só o ser humano chegou à Lua, como ele já passou e está indo em busca de novos planetas. Mas quando o homem estava então planejando chegar até a Lua, um grupo de cientistas, era a primeira vez que o ser humano então estava buscando aí alcançar esse feito, um grupo de cientistas debatia como fazer para que o foguete saísse da Terra e então chegasse até a Lua. Como colocar esse foguete em órbita? Ele deveria ser lançado de forma reta, ou ele deveria, por exemplo, aproveitar a órbita da Terra e ser lançado usando a força gravitacional da Terra, a órbita dela, para funcionar como um estilingue para lançar esse foguete. Depois de muito debate, realmente, essa forma de usar a gravidade, a força gravitacional como estilingue foi a adotada. O ser humano é fantástico em buscar soluções, em construir coisas. Recentemente vi um documentário de um grupo de engenheiros construindo um metrô na Europa. Eram 18 quilômetros de metrô debaixo de uma cidade e as estações que estavam sendo projetadas ali eram fantásticas, super modernas. Inclusive, muitas das estações aí de metrô da Europa, elas são verdadeiras galerias de arte, lugares fantásticos, orquestrados com capricho,
pinturas na parede, luzes, climatização, uma série de recursos acústicos, obras fantásticas. Os trens, então, o que falar dos trens? Muitos desses trens do metrô ali, né, que estão sendo construídos agora, já operam, inclusive, até sem maquinistas. O homem tem uma capacidade fantástica. Em 2001, vocês puderam acompanhar aqueles atentados que ocorreram nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas. E foi uma tragédia, muita tristeza, mas logo depois os homens ali começaram a construir uma torre, essa torre já está pronta e ficou uma obra-prima na engenharia. Essa torre, ela foi construída com tamanho, requinte e recurso de engenharia que hoje até mesmo ataques, se os ataques fossem reproduzidos, essa torre resistiria ao impacto até mesmo de aeronaves. Mas não precisa ir muito longe para que você possa ver como o homem tem realizado feitos tremendos. Você que está aqui na região de São Paulo pode ir até a Marginal. Se você estiver andando pela Marginal, você vai passar por diversos viadutos ali na Marginal. Se uma hora estiver passando ali em São Paulo, na Marginal do Tietê, se você não estiver dirigindo, preste bem atenção, se você não estiver dirigindo, enquanto você estiver passando ali pelos viadutos, passando por baixo, olhe para cima e veja a quantidade ali realmente de ferro, de concreto colocado, que obra fantástica. Mas só faça isso se você não estiver dirigindo. Se você estiver dirigindo, não olha para o alto, olha para as colunas para que você não bata aí o carro e fique um acidente pior, não é? Acabando derrubando o que os homens estão fazendo. Pouco tempo atrás, também uma das pontes ali na Marginal do Tietê, também houve um deslocamento muito grande e as pessoas, com os homens com sua capacidade de inteligência, reergueram, recolocaram, trabalharam, nada foi demolido e colocaram tudo de novo no lugar. Fantástico ver como o homem tem habilidade para construir coisas. Apesar disso, a capacidade do ser humano, apesar do homem ter capacidade de construir, essa capacidade ela enfrenta algumas limitações. Por quê? Porque nessa capacidade de construir coisas enormes, nós vemos uma incoerência. Enquanto o homem constrói prédios e viadutos, esses mesmos homens não são capazes, por exemplo, de construir lares sólidos. Eles são capazes de erguer pontes, são capazes de levantar prédios, mas não têm capacidade de levantar os seus filhos de um estado de perdição, não conseguem construir pontes para que os relacionamentos se tornem duradouros. Tudo isso é um grande dilema. O homem que constrói numa área, numa outra área, ele não consegue fazer nada disso. E por que isso acontece? Mesmo que o ser humano queira realmente edificar famílias, construir relacionamentos e até restaurar algumas coisas, existem limitações na natureza humana que impedem com que esse homem possa conseguir realizar certos feitos. E isso precisa ser claro para nós. É sobre isso que o Salmo 126 vai abordar. O Salmo 126 vai falar de uma restauração que somente Deus pode trazer à vida do seu povo. Só Deus pode trazer. Existem restaurações que ninguém pode produzir, somente o Senhor. Quando estudamos salmos, é preciso entender que muitos salmos nós precisamos conhecer o contexto e a autoria. Nem sempre conseguimos. Então, quando nós não sabemos, não podemos afirmar, nós usamos o termo provavelmente. Então, nesse caso do Salmo 126, provavelmente esse salmo foi escrito por Esdras. E ao ser escrito esse salmo, nós então, olhando para esse autor, podemos então buscar um contexto para adequar, provavelmente, a situação em que o salmo foi redigido. Por que eu digo isso? Quando nós falamos que esse salmo fala de restauração, nós precisamos entender que a verdadeira restauração só é valorizada quando nós conseguimos perceber o estrago que ocorreu antes. Você jamais admiraria a Ponte dos Remédios que eu mencionei, ou visitar aquela obra que foi construída no lugar das Torres Gêmeas, em Nova York, sem você entender um pouco da história e perceber da onde saiu, o que aconteceu. Então, quando eu não sei qual é o estrago ocorrido, eu nem sempre valorizo a restauração recebida. No caso aqui do Salmo 126,
eu preciso falar um pouquinho para você a respeito do estrago ocorrido, para você entender então qual é a restauração que só Deus pode dar. Quando Deus colocou o povo de Israel na sua terra, quando o povo judeu chegou e adentrou a terra de Israel, Deus estabeleceu regras muito claras de condutas para esse povo. E entre essas regras, regras sim cerimoniais, regras morais, mas uma das regras estabelecidas por Deus foi a seguinte: quando vocês entrarem nessa terra, vocês devem destruir completamente os habitantes dessa terra. Vocês vão acabar, vão exterminar com todos os povos que vivem aqui em Canaã. O povo de Israel então adentrou, aceitou a ordem de Deus e adentrou a terra prometida. Mas acontece que nós sabemos pela história que o povo não fez isso. Eles sim expulsaram alguns deles e outros eles mataram. Mas houve um momento em que eles se cansaram de fazer isso. É como se eles dissessem para Deus o seguinte: olha, Senhor, fazer quase tudo, não fizemos tudo, mas fazer quase tudo é melhor do que não fazer nada. Então eles disseram para Deus basicamente o seguinte: já está bom. Nós, olha, o que sobrou aí é quase nada, nós já conquistamos tudo, é o suficiente. Deus disse: não façam isso, porque esses povos vão se tornar armadilhas para vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Os anos passaram e aqueles povos que ficaram no meio deles, povos que eles não expulsaram, cresceram e os israelitas começaram então a se dar em casamento, se misturar, e com isso eles perderam então começaram a perder alguns deles a sua identidade e pureza nacional, e não só isso, os costumes daqueles povos, costumes pelos quais Deus mandou com que eles fossem exterminados, foram assimilados pela nação de Israel. E um dos costumes mais terríveis era o pecado da idolatria. Eles tinham outros deuses. Então os judeus começaram a cultuar novos deuses, deuses que desagradavam realmente a pessoa do nosso Deus, o Deus bíblico, o Deus que os livrou do Egito. E o que aconteceu? Deus então envia profetas alertando o povo: parem com a idolatria. Se vocês não interromperem a idolatria, eu vou disciplinar vocês. Se vocês não pararem com esse pecado, a minha ira vai se acender contra vocês e vocês vão sofrer as consequências. E o que aconteceu? Quando nós temos os primeiros reis, nós temos Saul, que reinou 40 anos, depois foi precedido por Davi, depois Salomão, filho de Davi. Quando Salomão morre, então no ano 931 a.C., as 12 tribos que estão no território lá de Israel, eles então se dividem. As 12 tribos, 10 tribos ficam com a região norte, e essas 10 tribos passam a ser chamadas de Israel. Então, as 10 tribos ao norte passam a ser chamadas de Israel. E as duas tribos que ficaram ao sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, recebem então o nome de Judá. Então, agora nós temos o reino dividido. E uma sequência de reis agora começam a reinar na terra, no reino do norte, e também reis começaram a reinar sobre a terra de Judá. E esses reis, se você uma hora fizer a leitura do livro de Reis, você vai perceber que muitos deles, a narrativa diz, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E esses reis, então, levaram o povo para a prática de idolatria. Alguns desses reis eram tão perversos que eles queimavam, sacrificavam seus próprios filhos a deuses idólatras. E a ira do Senhor se acendeu. Então veja, 931 o reino se separou. Uma série de reis foram se sucedendo, tanto no norte como no sul, e a nação se tornou idólatra. Deus enviou profetas, os profetas não foram ouvidos. Então, em 722 a.C., nós temos um rei chamado Salmanaser. Salmanaser vem da Assíria. Ele invade o território do norte, onde estão as 10 tribos, chamado Israel, e ele então destrói essas tribos. E os assírios tinham uma prática diferente de conquista. O que eles faziam? Normalmente os povos, quando conquistavam, eles matavam as pessoas, levavam as pessoas cativas. Era uma prática comum, mas no caso dos assírios, não. Os assírios tinham uma tática diferente. Eles matavam muitas pessoas, traziam
pessoas de outras nações e até mesmo da própria nacionalidade dos assírios e se misturavam com o povo da região. Para quê? Para quebrar a sua identidade. Então eles faziam o quê? Relacionamentos, casamentos mistos. Então os judeus das tribos do norte começaram a se casar, por obrigação inclusive, com povos que eram estranhos. Então nós temos, por exemplo, a origem dos samaritanos. Os samaritanos eram odiados pelos judeus porque eles eram tidos como um povo misto, não um povo puro, não um judeu puro, mas um judeu que era uma miscelânea de raças. E isso foi uma consequência que caiu sobre as 10 tribos do norte. As 2 tribos ao sul, a tribo de Judá e Benjamim, nada ocorreu. Havia uma expectativa da parte de Deus que, com a disciplina que caiu sobre as 10 tribos do norte, as 2 tribos que estavam ao sul fossem, então, sábias e aprendessem, tirassem lições do que estava ocorrendo. Mas, infelizmente, Benjamim e Judá também não aprenderam com isso. Então, Deus levantou os babilônicos e surgiu um homem chamado Nabucodonosor. E Nabucodonosor vai promover 3 invasões sobre o território de Israel. 605, Nabucodonosor vai invadir Israel. Passam-se mais alguns anos, em 597 a.C., ele faz uma segunda invasão, ele troca o rei Jeoaquim e coloca no seu lugar um rei chamado Zedequias. Anos mais tarde, Zedequias, então, rompe com Nabucodonosor e faz uma aliança com o Egito. Buscando no Egito, Deus falou para não fazer isso, mas ele buscou no Egito apoio para vencer o Império Babilônico. Então, nessas invasões babilônicas sobre a terra de Israel, 605 foi quando Daniel e seus amigos foram levados para o cativeiro, 597 e depois, uma última vez, em 586, aí Nabucodonosor vem e vai destruir realmente, colocar fogo em Jerusalém, vai acabar com tudo ali. Toda essa tragédia fez com que houvesse destruição. Reino do Norte destruído e agora o reino de Judá destruído. É preciso entender que quando um exército inimigo vencia outro povo, ele então imprimia àquele povo derrotado vergonha. E para os judeus era muito difícil isso, de perceber e ouvir o que os babilônicos diziam. Os judeus, eles se gloriavam diante de todas as nações, dizendo o seguinte: o nosso Deus, o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. O nosso Deus é o Deus acima de todos os deuses. Não temos que temer ninguém. Então os babilônicos diziam para eles: cadê o seu Deus? E os babilônicos então queimavam tudo, pegaram os utensílios do templo e enquanto andavam pelas ruas, os babilônicos zombavam e menosprezavam os judeus. Ué, o seu Deus não é tão forte? Cadê o seu Deus? O que Deus está fazendo por você? O seu Deus nada vale. Eles ofenderam os judeus e trouxeram grande vergonha. E os judeus ficaram envergonhados realmente. Por quê? Porque eles viram que Deus não estava livrando eles daquele problema. E Deus não livrou, porque esse povo havia se afastado do Senhor. É neste contexto, para que você entenda o que está acontecendo, que nós vamos olhar para esse salmo e entender verdades simples. Veja, tudo isso que eu te contei, o povo agora foi levado para a Babilônia. Quando chegou na Babilônia, os opressores, depois de algum tempo, ainda zombavam deles. Zombavam quando foi invadido e zombavam deles quando eles estavam lá. Por exemplo, se você olhar no Salmo 137, você vai ver algumas coisas acontecendo bem interessantes. O Salmo 137 diz assim: Salmo 137 mostra o que acontecia quando o povo estava na Babilônia e os seus opressores ainda queriam que eles se alegrassem. O Salmo 137 diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres. Os babilônicos queriam que os judeus cantassem. Eles estavam cativos lá na Babilônia e os homens diziam para eles: para de tristeza, vocês estão aqui entre nós, pega e canta uma música, entoie um hino que é lá da sua terra.
E os judeus choravam com saudade e pensavam, como é que nós podemos cantar músicas estando aqui? Mas os judeus algumas vezes pegavam os seus instrumentos e cantavam na língua deles, uma língua que os babilônicos não entendiam. E se entendessem, certamente esses judeus seriam mortos, porque a canção entoada era uma canção dura dos babilônicos ouvir, mas como eles não entendiam o que os judeus cantavam para afrontá-los. Olha o que o próprio texto diz assim, versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Olha o que eles cantavam. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Ou seja, o povo de Edom, eles celebravam quando os babilônicos destruíram Israel. Destruíram Judá. E aí eles diziam, olha, arrasem, destruam tudo. E os judeus estavam cantando, Senhor, lembre-se que aquele povo cantava assim. Versículo 8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Olha o que os judeus cantavam. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Os judeus cantavam isso. Os babilônicos não entendiam, mas os judeus, então, tristes, humilhados no cativeiro, estavam lá tristes, sem nenhuma esperança. Basicamente, esse é o contexto para que você entenda o seguinte: esse povo no cativeiro não tinha mais esperança. Toda e qualquer esperança de um retorno para sua terra foi destruída. Muitos desses judeus, já na terra da Babilônia, já tinham agora negócios, eles iam ficar 70 anos lá, os seus filhos já estavam estudando em algumas escolas da Babilônia. Nós sabemos que Nabucodonosor ensinava, não é? Tinha escolas, no Daniel capítulo 1, você vê que o jovem Daniel e outros foram estudar nessas escolas. Veja, eles estavam tão situados naquela terra que não existia a menor possibilidade de saírem dali. Não havia esperança. E é neste contexto que Deus vai entrar na história e vai fazer uma restauração tão grande que ninguém poderia imaginar ser possível. O nosso Deus pode restaurar situações que são completamente avestas, são situações que não têm mais esperança e nós não vemos humanamente uma solução. Versículo 1 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Veja, em situações trágicas, a tendência das pessoas é perderem a esperança. E nesse tempo que nós vivemos de pandemia, nós como crentes precisamos dar atenção a isso. Muitas vezes nós perdemos a esperança, nós não conseguimos ver luz no fim do túnel, não conseguimos enxergar como é que Deus pode mudar uma situação como essa, uma situação de crise global. Como é que tudo isso vai mudar? E nós precisamos lembrar, mesmo que o mundo esteja num caos, mesmo que eu e você estejamos sofrendo, o nosso Deus, Ele é capaz de pegar situações terríveis e mudá-las. A primeira coisa que você deve aprender nesse texto é a palavrinha quando. Versículo 1 diz assim, quando. O que significa quando? Quando você deve entender o seguinte, Deus fez uma intervenção na história. Deus fez uma intervenção dentro do tempo, da cronologia. E provavelmente Esdras escreveu aqui dizendo, quando Deus fez isso, ou seja, ele falou assim, ninguém esperava, mas Deus fez algo. Quando, isso significa que ele estabeleceu um agir, ele decide, ele tem momentos. Ele não fez quando o povo pediu, ele fez quando ele quis. Deus olha para o seu povo, mesmo um povo em sofrimento, mesmo um povo como esse que chorava à beira dos rios da Babilônia, por causa do seu próprio pecado. Deus olha para o seu povo e Deus decide agir quando Ele quer. Muitas vezes o povo de Deus perde essa percepção. Existe um quando
que só Deus define. Existe um quando que só Deus, no seu conhecimento, sabe. Quando Deus quiser que esse vírus da atualidade desapareça, quando Deus quiser que a doença na sua casa suma, quando Deus quiser que a crise na família desapareça, quando Deus quiser que você case, que você tenha filhos, quando Deus quiser que você tenha isso, tenha aquilo, Ele vai definir. Existe um quando de Deus para todas as coisas. Em Eclesiastes capítulo 3, nós já lemos em alguns domingos atrás, dizendo que há tempo para tudo debaixo da terra. Mas quem define esse tempo é Deus. O texto não diz apenas que quando, mostrando que existia uma intervenção de Deus na história, mas o texto diz quando o Senhor. Isso para deixar claro para qualquer leitor, para qualquer pessoa que lesse o que Esdras escreveu, que não foi o acaso. Muitas pessoas, quando são beneficiadas por algo, quando algo diferente acontece, a tendência das pessoas é pensarem que, nossa, que pessoa de sorte. Quantas vezes irmãos e irmãs estão num poço e uma coisa fantástica acontece e aquela situação muda. E as pessoas olham, o mundo olha e logo ele pensa, que pessoa sortuda. Olha, é de admirar, jamais imaginaria que isso ia acontecer. Neste caso, o povo na Babilônia entendeu. E Esdras falou, quando o Senhor, não existe acaso na vida do crente, tudo de bom e tudo de ruim que acontece, há um Senhor por trás. Há um Deus controlando, há um Deus lidando com as situações. O texto diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte, na sua Bíblia, assim como na minha, deve estar a palavra sorte. Ele não está falando de sorte no sentido aqui de destino, sorte e azar, não é disso. Ele está falando de caminho, de conduta, quando o Senhor mudou o que estava acontecendo conosco, quando o Senhor mudou o nosso caminho, quando o Senhor mudou a nossa situação. Quando Deus tem um tempo, o Senhor é sempre Ele que vai agir, e o texto fala aqui, quando o Senhor restaurou. Deus é um Deus que restaura, que dá recomeço, que Ele atua. Isso nós precisamos entender. Porque esse povo, então, quando você olha aqui sabendo que Deus agiu e restaurou, porque esse povo foi para o cativeiro. Nós já vimos isso, que Deus disciplina o seu povo quando o povo fracassa, quando o povo tropeça, quando o povo erra. No meio da pandemia em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que também Deus está disciplinando o seu povo. Nós podemos até pensar que às vezes situações como essa vêm inclusive por causa do povo de Deus. Talvez você esteja na sua casa ansiando por poder estar na igreja com os irmãos. Mas quantos crentes menosprezavam oportunidades como essa? E Deus simplesmente tirou de você aquilo que você tinha, que você considerava banal. Deus tirou de você a oportunidade do convívio e talvez pela primeira vez na sua existência você esteja percebendo a falta que a igreja de Cristo faz. Não é a mesma coisa na verdade nós não, você me ver por aqui. Eu não posso ver você, mas você me assistir por aqui. Não é a mesma coisa. Os seus irmãos não estão com você, não existe contato, não existe interação. Grande bênção é a família de Deus, é estar com o povo de Deus em comunhão. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Mas muitos desprezavam isso. E pode ser que Deus, na sua soberania, decidiu punir, inclusive os crentes, com uma das consequências, ensinando a eles a ajustar o foco. Porque quando nós passamos por privação, quando nós perdemos algo que nós julgávamos sem valor, nós temos, no meio das batalhas, um ajuste de foco, as nossas prioridades são corrigidas. Aquilo que você julgava importante, talvez não seja tanto, e aquilo que você menosprezava, talvez seja uma coisa extremamente importante. A disciplina de Deus nem sempre é vista com bons olhos. A verdade, todo pai que disciplina os seus filhos precisa e sabe entender, já identificou isso, os seus filhos. Eles não olham para você e falam, pai, mãe, que gostoso ser corrigido, muito obrigado. Nós não fazemos isso. E muitos filhos, inclusive quando são corrigidos, pensam coisas horrendas dos seus pais. Eles armazenam na sua mente, no seu coração, pensamentos terríveis, de ódio, de mágoa contra os seus pais.
Mas quando a correção surte o seu efeito, quando a correção surte o seu efeito, o coração dos filhos, então, é transformado. E esses filhos, então, têm um quebrantamento. Esses filhos com o coração quebrantado podem abraçar os seus pais e dizer: muito obrigado por ter me corrigido. Muito obrigado por não me permitir continuar andando naquele caminho errado. Muito obrigado por demonstrar amor, trabalhando na minha vida, quando eu não queria que isso acontecesse. E é assim que acontece. Quando Deus trabalha, quando Deus corrige, há alegria. Quando Deus restaura, há uma alegria muito grande. E neste caso aqui, quando nós estamos lendo esse texto, quando Deus restaurou o povo de Israel e trouxe esse povo de volta para sua terra, a alegria deste povo, depois da disciplina, foi imensa. O verso 2 diz assim, o verso 1 ainda, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, de Israel, não é? Ficamos como quem sonha, ficamos boquiabertos. Não imaginávamos que Deus faria isso. Verso 2. Então, quando isso aconteceu, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É sempre isso. Primeiro a disciplina, e quando a restauração chega, a alegria, a júbilo. Se hoje for o último culto que nós estamos, se fosse, não será. Pelo menos imagino que não será. Mas se hoje fosse o último culto, em que nós tivéssemos participação aqui virtual e eu dissesse para você, é uma hipótese, não estou dizendo, domingo que vem nós vamos nos reunir para celebrar o Senhor. Sabe como seria esse culto? Sabe como seria aquela união nessa noite? Boca cheia de alegria, língua cheia de júbilo. E você diria, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Interessante, quando nós passamos de um tempo de dificuldade e Deus restaura, nós nos enchemos de alegria. Há pessoas aqui que não veem a hora disso passar. Quantos irmãos que não abrem as suas casas para receber pessoas, não veem a hora disso passar e poder receber pessoas em casa, abraçar, conversar. Meus irmãos, tudo isso estava à nossa disposição. E nós, o povo de Deus, desprezávamos. Mas agora, a pandemia chegou para corrigir o seu foco, o meu foco, e colocar você de novo na perspectiva correta de que é importante para o povo de Deus andar em comunidade, andar em união com seus irmãos. Bendito seja o Senhor, que usa a vara que Ele quer para corrigir os seus filhos. E o povo de Israel, quando foi restaurado e voltou para sua terra, então pôde dizer, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de grande júbilo. E a restauração foi tão grande, que até mesmo entre as nações, o mundo à volta percebeu que Deus tinha agido em favor de Israel, a ponto do povo se admirar. O versículo 2, na metade dele, diz assim, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É assim que o povo de Deus caminha. Mas se você continuar na leitura, o versículo ainda diz assim, tanto o mundo como o povo de Deus pode dizer, com efeito, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O versículo 4 do Salmo 126 diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. É um pouco estranho nós vermos esse pedido aqui, nesse Salmo, porque ele já disse no versículo 1 que Deus tinha restaurado. Ele disse, quando o Senhor restaurou, ou seja, esse texto aqui fala de dois momentos na história desse povo. Deus disciplinou o erro deles, levou para o cativeiro. Quando no cativeiro o foco foi corrigido, quando existiu arrependimento, Deus restaurou este povo, trazendo a eles a terra de novo e trazendo grande alegria. E foi o que aconteceu. Nós sabemos que no ano 538 a.C., Ciro então vai fazer um decreto e vai permitir com que os judeus voltassem para a sua terra. E quando eles voltam para a sua terra, debaixo de um comandante, de um líder chamado Zorobabel, 50 mil judeus voltam para a sua terra. Muitos preferiram ficar na Babilônia, não voltaram, mas esse grande grupo volta para lá. E uma grande restauração vai ser começada. E o povo volta alegre, o povo volta feliz. E é neste contexto que as pessoas olham, nossa, Deus fez grandes coisas por eles.
porque eles eram cativos na Babilônia, agora estão voltando para a terra deles. O Senhor Deus é extraordinário, o Deus deles é forte. Mas acontece que quando Deus nos dá um recomeço, isso não significa que nesse recomeço não haverão lutas e desafios. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Recomeços dados por Deus. Não significa que de agora em diante tudo vai ser mamão com açúcar, se é assim que eu posso mencionar. O povo voltou, e quando o povo chegou na terra de Israel, as pessoas estavam morando lá, eles ficaram 70 anos fora. Existiam pessoas ocupando as casas que sobraram em pé. As cidades estavam habitadas por outros povos invasores. E agora Israel chega lá e decide que vai reconstruir tudo aquilo. Então, o Deus que trouxe recomeços não significa, que não deu para esse povo um recomeço sem que existisse esforço e desafio. Isso é muito importante. Quando eles começaram a reconstruir, em vários momentos, os homens tinham que trabalhar na reconstrução de Jerusalém. Com uma mão, eles tinham a colher de pedreiro, e na outra mão tinham que ter o escudo ou a espada, porque os seus inimigos não queriam a reconstrução. O inimigo não queria que o povo de novo se reerguesse. Isso é muito importante. Então eles começam a orar. E esse povo aqui, você pode imaginar, eles trabalhavam o dia todo tentando reconstruir os muros. Eles trabalhavam o dia todo tentando reconstruir o templo. Eles começaram a se envolver debaixo de ameaça, de perseguição. Deus deu um recomeço. Eles estavam alegres por sair da Babilônia, mas quando chegaram na Terra Prometida, quando voltaram para a sua própria terra, eles enfrentaram desafios. E pouco a pouco, o vigor desse povo que vinha se alegrando vai diminuindo. É simples. Todos nós sabemos, isso muitas vezes é conhecido como a síndrome da segunda-feira. Sabe o que é isso? Quando as pessoas trabalham a semana toda, elas falam, não vejo a hora de chegar sexta-feira. E fica ali. Finalmente chega sexta-feira, a pessoa fala, que delícia, sexta-feira eu vou descansar, eu vou pedir uma pizza, eu vou conversar. E aí vem aquela alegria aí, o sábado de lazer, alguns, quando estava liberado, as pessoas passeavam, em piscina, e faziam uma série de coisas. Aí vinha o domingo, que bênção, vamos na igreja. Aqueles que aproveitavam, faziam o que Deus dizia. E desfrutavam de tudo isso. Então chegava o domingo à noite. As pessoas pensavam que amanhã é segunda-feira. Isso é conhecido como síndrome de Garfield, sabe? Aquele gato que dizia, eu detesto, eu odeio a segunda-feira. Segunda-feira é um dia fantástico, é um dia de trabalho. O trabalho não é ruim, mas saiba que quando o trabalho também chega, com ele vem os desafios, vem os problemas, vem as coisas para resolver. Então, quando Deus dá o livramento na sexta, é preciso saber que logo a segunda vai chegar. E o povo de Israel entendeu isso. Eles trabalhavam reconstruindo e quando chegavam em casa, as esposas diziam, olha, eu sei que você trabalhou o dia todo reconstruindo um muro, fazendo as coisas, mas que tal você arrumar a janela de casa, a porta de casa? Estou preocupado com a comida, os nossos filhos estão com pouco alimento aqui em casa. E toda essa preocupação fez com que o vigor do recomeço começasse então a entrar num declínio. E eles então, poucas pessoas, sendo zombados pelos inimigos que estavam ali, perderam novamente o vigor. E aí surge então o versículo 4 que diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Talvez você não entenda muito de geografia bíblica, mas o Negueb é um deserto que existe na região ali de Israel. E esse deserto, ele tem um índice pluvial de 4 a 8 milímetros por ano. Ou seja, chuva, precipitação pluvial, 4 a 8 milímetros por ano. Ou seja, basicamente nada. Um lugar totalmente inóspito. É um lugar, por exemplo, onde foram encontrados manuscritos do Mar Morto, ali nas cavernas de Qumran. Manuscritos que foram encontrados pouco tempo atrás. É um lugar deserto, um clima difícil. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb
é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. E o povo que está fazendo essa oração, ele está dizendo: Senhor, restaura a nossa conduta, a nossa vida, o nosso ânimo, assim como as correntes do Negueb. Certa vez, como eu disse, eu vi de um pastor que esteve lá, enquanto ele olhava para aquele lugar muito bonito, conhecendo aquela região. Um determinado momento, o guia turístico disse assim para ele, para aquele grupo de crentes: entrem no carro que nós precisamos ir embora. E eles falaram: por quê? E o homem disse: é porque está vindo uma enchente. Eles olharam para o céu, não havia o menor indício, vento, nem nuvem, nem nada. E qual foi a surpresa deles? Dentro de alguns instantes, uma enorme correnteza, água em abundância, vinda de um lugar que eles jamais poderiam imaginar. A quilômetros de distância dali, o deserto do Negueb é árido, e existe uma parte montanhosa que impede com que as nuvens do mar avancem e trazendo umidade. Mas lá, naquela região, as nuvens, quando elas se precipitam, a água é acumulada e, de repente, toda a água que é acumulada, de repente, aparece. E a água que chegou naquele lugar era tamanha, tão forte, que a força da água era capaz de retirar até pedaços da rua por onde eles estavam transitando, pedaços de via onde tinha asfalto para que os carros passassem. Tamanha era a força e a violência dessa água. E eles ficaram abismados, pensando: como isso aconteceu? Como tanta água, num momento tão inesperado, como tanta coisa pode acontecer, de repente, assim, nesse lugar? E o salmista aqui, conhecendo isso, ele diz: Senhor, nós não temos esperança. Nós não estamos vendo nuvem de mudança no horizonte. Nós não estamos sentindo o vento. Nós não vemos nada. Mas, Senhor, nós confiamos em Ti. Muda o que está acontecendo à nossa volta, assim como as coisas aconteceram no Negueb. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. O Senhor não precisa de evidências para que as coisas aconteçam. O Senhor não precisa de que nós percebamos certas coisas. É triste quando nós não entendemos isso. Um dos livros antigos, vale a pena você ler, é um livro do C.S. Lewis, chama Cartas do Inferno. É esse mesmo o título do livro, Cartas do Inferno. Uma das partes desse livro conta a história de um demônio. Um conto, né, feito por C.S. Lewis para tentar ilustrar como o diabo tenta os crentes. Em um trecho desse livro, Cartas do Inferno, ele conta a história de um demônio maior, o chamado de mestre, que está ensinando o seu aprendiz a como destruir a vida dos crentes. Mas uma das partes mais chocantes desse livro é que há um momento em que o mestre está ensinando o seu discípulo, esses dois demônios conversando, e ele está bravo. E o aprendiz diz: mestre, por que você está bravo com os crentes? E o mestre dos demônios diz o seguinte: eu fico furioso com uma coisa. Esses crentes, eles não têm nenhuma evidência de que Deus existe. Eles nunca viram, eles nunca ouviram, eles nunca falaram e foram respondidos de forma audível. Eles não têm nada concreto. E mesmo sem evidências, eles continuam a servir e obedecer esse Senhor. Eu não me conformo com isso. Eu estou cansado. Eles não têm nada no que se apegar. E mesmo não tendo o que se apegar, eles continuam obedecendo, continuam falando. Essas pessoas me deixam furiosas. Assim é o crente.
O crente é aquele que ora: Senhor, eu não estou vendo evidências. Senhor, eu não estou vendo a menor chance dessa situação na minha vida mudar. Senhor, o meu casamento está seco. Senhor, a maneira como a minha família, como eu tenho educado os meus filhos, o meu lar está seco. O meu lar está árido. Senhor, eu não tenho mais esperança. Eu não sei, eu não tenho de onde beber. Mas o Senhor pode mudar a minha vida, a minha história, como mudou, como age no Negueb, age na minha vida. Transborda as suas correntes de graça. Transborda sobre a minha vida o verdadeiro avivamento. Se os crentes orassem mais assim, a história da igreja brasileira seria diferente. Mas os crentes, eles são tolos, muitos deles são tolos. As pessoas dizem assim: vem aqui, quer crer em Deus? Olha esse milagre. E a pessoa vê o milagre e fala: oh, viu esse milagre, você crê em Deus? Ah, eu creio em Deus. Isso é muito fácil. O difícil é crer em Deus quando você não vê evidência nenhuma. O difícil é esperar por uma água que você não enxerga. O difícil é crer que Deus pode fazer com que no deserto da vida de alguém, brote mananciais de água de um lugar que você nem espera. Esse é o Deus da Bíblia. Você crê nisso? Você crê nele? Sua esperança num Deus que restaura coisas está firmada nisso? Ou você é mais alguém como tantos outros que acreditam no triunfalismo? É muito fácil. Deixa eu dizer para você que a maior parte da vida dos crentes é vivida no deserto. É triste dizer isso, mas a maior parte da nossa vida com Deus é um chamamento para servi-lo no deserto. Nós não chegamos na nossa pátria prometida, na pátria celestial. Até chegarmos lá, nós estamos transitando, assim como o povo de Israel transitou pelo deserto, nós também. E é no deserto que a obediência é testada. Não é na cidade, não é na rede, não é na praia, é no deserto. É ali que as coisas acontecem. E eu e você precisamos entender e agir com fé nessa hora. Não acredite nessa teologia do triunfalismo barato que está aí fora. Essa teologia do triunfalismo é vazia. Ela fazendo uma analogia com as torrentes do Negueb, é como se alguém corresse e bebesse água do mar morto. Essa água do mar morto mata. Pode, naquela hora, molhar a sua boca, mas no final ela é amarga e destrutiva. Muitas pessoas querem servir a Deus só quando tudo está bem. Mas quando as coisas ficam difíceis, essa hora as pessoas começam então a se perder. Ser obediente quando tudo vai bem, vou repetir, ser obediente quando tudo vai bem, parece ser até uma coisa fácil. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, ser obediente, o verdadeiro teste está no fato de você ser obediente quando os caminhos fáceis se mostrarem. Quando Deus deixar que à sua frente surjam atalhos para sair do deserto. Quando à sua frente surgirem atalhos para você flexibilizar a sua teologia, flexibilizar a sua moral, flexibilizar a sua honestidade. Olha, se você for por aqui, você vai prosperar mais rapidamente. Se você for por aqui, você vai ter melhor sucesso. Se você for por aqui, você vai conseguir a mesma coisa que você quer, só que é um atalho. Nessa hora é que é difícil você andar com Deus. Quem será você? Você é o crente do deserto, o crente que age com fé, ou você é um desses tolos por aí, que não conseguem entender o que está acontecendo à nossa volta? Só Deus pode restaurar todas as coisas. O Salmo termina assim, versículo 5, dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Preste atenção, essa daqui é a oração do fazendeiro no deserto. É muito fácil ser fazendeiro no Brasil, nós temos as estações bem definidas. Nós temos certo o momento em que vai chover. Então a pessoa planta e ela tem uma expectativa. Às vezes pode até falhar um pouco, mas de forma... há um padrão aí sendo seguido. Há tempo de chuva e tempo de friagem e assim vai. As estações no Brasil são previsíveis. Mas no deserto,
O homem que pegava a semente no deserto, ele tinha uma escolha: eu tenho trigo, eu posso fazer uma escolha. Eu esmago esse trigo e faço o pão para alimentar a minha família. Ou eu pego esse trigo, planto no chão, sem saber se virá chuva ou não. Se eu esmagar e comer, eu tenho sustento, porque eu confio naquilo que eu estou vendo e está nas minhas mãos. Mas se eu pegar essa semente e pôr no chão, eu não sei se a chuva virá. E o homem na região de Israel enfrentava isso. Às vezes plantava e a chuva não vinha e ele perdia o único sustento que ele tinha. Ele não tinha mais o trigo para comer e o que ele pôs no chão também passou. E é por isso que muitos fazendeiros, os fazendeiros do deserto, eles plantavam chorando. Eles colocavam a semente no chão, suplicando a Deus: Senhor, se isso não der certo, Senhor, se isso não vingar, não há esperança para nós. Deus quer que você seja uma pessoa assim. Deus quer que você trabalhe, que você chore, que você ande, mas que você obedeça. Se Ele falar para você colocar a semente no chão, ponha. Não olhe para a semente que está na sua mão dizendo: olha, é melhor eu garantir. Já ouviram aquela expressão, é melhor um pássaro na mão do que dois voando? Não é assim que dizem por aí? Mas o texto bíblico diz que você tem que plantar com obediência. Mesmo que você chore. Meus irmãos, o tempo urge, o tempo é curto. É por isso que nós temos vivido um tempo de fé barata. As pessoas não sabem mais o que é esperar pela restauração que há em Deus. Eu quero terminar o culto dessa noite, essa reflexão que nós fizemos, falando para vocês 4 aplicações a respeito desse Salmo 126. A primeira aplicação é bem simples, ela diz assim: nunca se esqueça quem é o restaurador de todas as coisas. Nunca deixe isso apagar da sua mente. Deus é o único restaurador capaz de transformar qualquer situação, seja a maior crise familiar, a maior epidemia do mundo. Só Deus tem poder de restaurar. Há uma segunda aplicação do que você ouviu nessa noite. Nunca se esqueça que só Deus é o restaurador, mas Ele faz isso quando e se quiser. Deus é o restaurador. E a segunda lição é: Ele faz isso quando e se quiser. Então ore. Então ore a Deus, fala: Senhor, restaura a nossa sorte, muda o nosso destino, muda o nosso caminho. Ore, peça a Deus: Senhor, eu não tenho esperança mais com os meus filhos. Por favor, olha esse filho aqui, ele tem um coração tão difícil, essa filha tem um coração tão difícil. Senhor, eu não tenho forças. Restaura. Senhor, olha para o meu casamento está seco, sendo destruído. Senhor, restaura. Senhor, estou preocupado, estou temeroso. Senhor, estou sozinho. Senhor, estou doente. Senhor, restaura. E se e quando Deus quiser, Ele atenderá essa oração. A terceira aplicação é: o mundo vai oferecer coisas para que você se alegre no cativeiro deles. Assim como o povo na Babilônia dizia: cantem uma canção. Muitas vezes o mundo oferece para vocês instrumentos, oferece entretenimento para que você se alegre. Mas se alegre no cativeiro. Não ouse sair desse cativeiro. Não ouse estar com seus irmãos. Não ouse estar na casa do Senhor. Tenha toda a alegria que você quiser, desde que você cante no cativeiro. É isso que o mundo tem feito com muitos crentes. Em último lugar, mesmo em tempos de sequidão e choro, nunca se esqueça que são bem-aventurados os que choram. Sabe por que a Bíblia diz isso? Tem gente que não quer chorar, mas o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Que Deus te ajude a experimentar a verdadeira restauração. Obedeça a Ele, mesmo que seja debaixo do sol quente, mesmo que seja andando sobre o chão duro,
mesmo que seja colocar a semente, a única semente que você tem no chão. Faça isso chorando, porque quem obedece chorando voltará com feixes repletos de alegria. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, nós temos enfrentado tempos difíceis e nós temos procurado encontrar alívio, temos procurado encontrar solução para as lutas que passamos, mas nessa noite a sua palavra nos lembra que a verdadeira restauração só vem do Senhor. Assim como o povo de Israel e o povo de Judá foram disciplinados por sua desobediência, foram colocados num cativeiro, assim como o sofrimento veio para eles. Não veio porque o Senhor os odiava, mas veio porque o Senhor queria corrigir o foco daquele povo. Eis nós também, como sua igreja, estamos passando por um tempo difícil. E é no tempo da adversidade que a lente dos nossos óculos espirituais são limpos. E agora, Senhor, nós conseguimos enxergar de maneira mais clara a importância da comunhão. Nós estamos conseguindo ver de maneira mais clara a importância do seu povo, da igreja, a falta que isso faz. Ó Senhor, nos perdoa pelas vezes que menosprezamos esse rico privilégio que agora ansiamos desfrutar. Restaura, Senhor, a sorte, o destino, o caminho do seu povo. E a nossa boca se encherá de alegria e os nossos lábios com cânticos de louvor. E o mundo olhará para a sua igreja, vendo a alegria, o júbilo do reencontro. E ele saberá que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aqueles, Senhor, que já experimentaram o júbilo de um recomeço, ensina-nos, ensina a eles de que o recomeço não significa ausência de desafios e lutas. Ensina, Senhor, que depois da sexta-feira virá a segunda também. Ensina, Deus, que é necessário o constante contato, a constante súplica a Ti por renovação de forças. E aqueles irmãos que estão hoje nesse culto, estão no deserto, Deus, estão secos, perderam a alegria do casamento, perderam a alegria na criação dos filhos, perderam a esperança contra a saúde. Essas pessoas, Deus, que estão com sequidão na alma, restaura a esperança deles, assim como as correntes do Negueb. Que a água viva do Teu Espírito possa jorrar e possa fazer florescer a esperança. Bendito seja o Senhor pela Sua palavra. Se conosco no restante dessa noite, nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. É para nós uma grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, faça isso. Se inscreva aqui embaixo para que você nos ajude a levar o Evangelho. E eu faço um apelo para você, se você é um crente, ajude a sustentar esse trabalho. Nós precisamos da sua ajuda para que o Evangelho, para que a verdade possa ser levada adiante. Se você puder nos ajudar, nós certamente vamos cumprir essa tarefa de uma maneira bem melhor. Que Deus te abençoe. Fique na graça do Senhor.